vocês, mas hoje eu cheguei aqui com a certeza que Deus vai restituir na minha vida tudo aquilo que eu perdi. E eu cheguei com a certeza que todos vão ter que ver quão grande é o Deus que eu sigo. E se você chegou aqui com essa fé essa noite, meu irmão, eu te garanto que o Senhor vai mostrar quem Ele é na sua vida. E se a sua fé não está assim, não se preocupe, o Senhor vai restituir. O Senhor vai restituir a sua fé nesta noite, porque eu creio que nós não viemos aqui à toa. E que cada um de nós vai ter muitos testemunhos para contar, amém? Então hoje nós vamos falar de restituição. Quem ainda não deixou aqui no altar a chave, a foto, o processo, o que vocês quiserem, o que Deus colocar no coração de vocês, pode trazer, tá? Ainda está em tempo. Então eu convido meus irmãos a abrir lá no segundo livro de Samuel. No capítulo 2. Segundo Samuel, capítulo 2. O Senhor seja glorificado nas nossas vidas hoje. Que o nome dele seja exaltado. Amém? Segundo Samuel, capítulo 2. Só um pouquinho, eu acho que eu anotei errado. Quando ele acha ali, eu vou dando uma entrada. Eu quero falar para vocês, dar uma significação para a restituição. Restituição, no seu sentido literal, no sentido do dicionário, nada mais é do que devolver algo para quem é de direito. Ou seja, eu devolver algo que aquela pessoa perdeu. Nem sempre a restituição é feita por quem causou o dano. Muitas vezes, Deus pode usar outras pessoas ou outras formas de nos restituir. Amém? Amém. Aqui, ó. O Davidson achou para mim. Desculpa, tá? No capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Versículo 1 em diante. Só o capítulo, mas eu buguei. Segundo Samuel, capítulo 9. Amém? Então vamos lá, vou ler com vocês. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor a Jonathan? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se inclinou, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e lhe restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhados para mim, um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes-á, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que come. Porém, Mefibosete,
filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pode se sentar, igreja. Então, gente, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre a história de Mefibosete, sobre a restituição que aconteceu na vida dele. Mas agora, continuando ao nosso significado de restituição, nada mais é do que devolver aquilo que foi tirado de alguém. E para que a gente possa entender isso de uma maneira mais clara, eu vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de um carro que era assegurado, ou seja, que a pessoa pagava uma seguradora, seja anual, seja mensal. E esse carro é roubado. Quando esse carro é roubado, o que a seguradora vai fazer? Vai restituir o dono do carro, se ele não foi encontrado, vai restituir o valor desse carro. Nesse caso, a gente tem uma restituição onde quem está restituindo não foi o causador do dano. Ou seja, quem roubou foi o ladrão, mas quem restituiu foi a seguradora. Então, nem sempre a mesma pessoa que te causou ou que me causou o dano é quem vai restituir. Deus age de várias formas, de várias maneiras. Aqui, no caso de Mefibosete, a gente vê isso. Davi não trouxe danos a Saul e nem a Mefibosete, mas foi ele quem Deus usou para restituir. Então, a gente tem esses tipos de restituição. Bom, e aqui nesse caso, desse exemplo que eu estou dando, a gente está falando de uma restituição material. Quem de nós, enquanto seres humanos, não tivemos nada que nos foi tirado? Talvez algum objeto, algum terreno, um imóvel, um carro, talvez. Talvez você já foi roubado, foi furtado. Enquanto nós vivemos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a passar por esses tipos de coisa, a sermos roubados, tirados. E esse é um tipo de restituição material. Muitas vezes nós temos que recorrer à justiça, recorrer a outros meios para tentar conseguir. Muitas vezes é muito mais difícil do que se parece. E nesse caso são as restituições materiais. Mas tem outro tipo de restituição que para ela acontecer, ela é mais complicada. É o caso das restituições emocionais ou emocional, porque trata das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Só que para falar disso, nós precisamos entender que só pode ser restituído quem foi lesado. Você só pode ter algo devolvido se você tiver perdido. Então, a restituição é para aquele que perdeu algo. Se você está aqui essa noite e nunca perdeu nada, glórias a Deus. Mas se você é como eu, que já passou por muitas perdas na vida, tanto materiais, quanto emocionais, sentimentais, espirituais, essa palavra é para mim e é para você. É conosco que Deus quer falar. E quando se trata de restituição emocional é um pouco mais complicado. Porque nem sempre, quando nós somos feridos, machucados, nem sempre foi o outro. Nem sempre foi o outro que causou. Às vezes nós mesmos somos responsáveis pelos nossos danos. Muitas feridas que existem dentro de nós, pode ser por uma atitude impensada que nós tivemos, por uma palavra que nós lançamos, por algo que nós deixamos de fazer. E aí nós mesmos somos os causadores das nossas feridas, dos nossos danos, de tudo isso que nos perturba. E nesse caso, só depende de nós nos
restituir. Cada um de nós, eu sempre digo isso aqui, cada um de nós somos responsáveis por nossas escolhas. E no caso da restituição emocional, é muito complicado, porque ao longo da vida nós vamos acumulando, como se nós tivéssemos um saco e fôssemos enchendo ele dia após dia, de feridas, de mágoas, de angústias. E muitas vezes nós não queremos esvaziar esse saco, não. Nós vamos colocando, até que um dia ele transborda. E é necessário tratar. A restituição emocional, ela precisa ser algo constante na nossa vida. Ela precisa acontecer para que nós possamos seguir em frente. É necessário. No caso, quando a gente fala, eu preciso ser restituído. Como eu disse, só pode ser restituído quem perdeu algo. Quem teve algum problema ao longo dessa vida. E assim, eu creio que na minha vida, eu já passei por muitas perdas, como eu já disse, eu creio que o Senhor ainda tem muito a restituir, muito a fazer. Mas nós precisamos analisar um outro ponto, porque é muito bom, é muito bonito eu disser assim, Deus vai te restituir. Aquela cura que você está precisando, o Senhor vai restituir, porque o nosso Deus é um Deus justo, nosso Deus é um Deus fiel, e Ele restitui. A Bíblia está carregada de mensagens de restituição. Mas eu preciso parar de olhar só para o meu umbigo. E eu tenho que me lembrar que o mesmo Deus justo que eu sirvo e que me restitui, restitui o outro. E aí eu preciso saber, será que eu não fui ou não sou causador de dano ao outro? Será que da mesma forma que eu estou clamando, que eu estou pedindo a Deus para me restituir algo, para julgar a minha causa, para julgar em meu favor, será que o outro também não está? E se eu sirvo a um Deus justo, Ele vai ser justo na minha vida e Ele vai ser justo na vida do outro. E se há algo que eu fiz com aquela pessoa, que lhe trouxe algum dano emocional, material, o Senhor vai tratar. Então nós temos que estar atentos de como estamos diante de Deus quando nós clamamos por algo. Porque se nós dissermos que Ele é justo, e Ele é justo, Ele vai tratar conosco também. Então é necessário que nós coloquemos a nossa vida diante de Deus e que nós possamos tratar tudo aquilo que está errado conosco, para que possamos clamar algo do Senhor. Se você feriu alguém, se você foi responsável por alguma perda na vida de outra pessoa, vai pensando aí, meu irmão, vai pensando naquilo que o Espírito Santo vai falando, pede ao Espírito Santo para mostrar alguma palavra que você disse que trouxe dor para a vida de outra pessoa, alguma atitude que você teve que causou dano a essa pessoa, algo material, algo sentimental. Enquanto seres humanos, nós somos falhos e nós somos sim capazes de ferir. Nós somos capazes de trazer problemas para a vida das pessoas, sim. E nós precisamos revisar dia após dia o nosso coração diante de Deus. Pedir perdão, pedir o Espírito Santo para nos mostrar aquilo que está errado, aquilo que precisa ser tratado. Pedir ao Senhor que nos ensine a perdoar. Pedir ao Senhor que nos ensine a orar pelos outros. Muitas vezes, a restituição que você vai ter que fazer a alguém, muitas vezes não é ir lá e falar algo para ela. Talvez o Espírito Santo vai te pedir para orar por essa pessoa. Peça a Ele orientação. Às vezes essa pessoa já nem está aqui mais, já foi embora. Mas peça ao Espírito Santo para mostrar aquilo que precisa ser feito. A quem nós devemos restituir. Para que nós não estejamos devendo nada a ninguém.
possamos chegar diante de Deus essa noite com o coração limpo, com o coração puro e com a certeza que nós estamos justificados. Porque para ter direitos é necessário cumprir os deveres. E como cristão, nós temos o dever de perdoar, de amar, de orar pelo outro. Então nós temos o dever de revisar a nossa vida dia após dia para saber se estamos em paz diante de Deus, se nós temos crédito diante de Deus. E isso acontecendo, depois de ter feito essa autoanálise, essa revisão, aí sim nós podemos chegar diante de Deus. Aí sim nós podemos clamar por restituição. Porque o Deus que nós servimos é justo, é fiel e nos abençoa. Lá no livro de Gênesis 18:14, tem uma palavra que é uma pergunta que já traz a resposta em si. E ela é magnífica. Ela diz assim: acaso há algo difícil demais para Deus? Aí eu pergunto a vocês: o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, tem algo que é difícil para Ele? Tem algo que pode ser impossível para o Deus que nós servimos? Nada é impossível para o nosso Deus. Nada que exista aqui na terra é o bastante para Ele. Se você tem uma causa na justiça, se você tem algo que você perdeu, creia que o Senhor é o Deus que pode restituir. Se você perdeu a sua saúde, creia que Ele restitui. Jesus, quando veio aqui na terra, Ele restituiu a muitos. Ele não restituiu a todos, porque não foi todos que creram. Na sua própria cidade, Ele mesmo não pôde fazer muitos milagres. Porque para ser restituído, tem que ter fé, tem que crer, tem que crer. Ele restituiu saúde, Ele restituiu dignidade, pessoas que estavam afastadas, que estavam à margem da sociedade. E Ele trouxe de volta o respeito para essas pessoas. Ele libertou, curou. Ele fez tantas maravilhas nessa terra. Quantas pessoas nas Escrituras foram restituídas? José quase perdeu a vida. Foi humilhado pelos irmãos, lançado na cisterna, vendido como escravo, preso. Mas o Senhor restituiu a ele tudo e mais. Porque a restituição de Deus, ela nunca é só aquilo. Lá no livro de Êxodo, eu vou até ler para vocês rapidinho aqui, mas não precisa abrir, irmãos. Vou ver se eu acho aqui. Mas lá no livro de Êxodo, fala assim: existe uma lei que é lançada sobre restituição. Não sei se eu vou achar aqui agora, não, hoje eu não estou boa para encontrar nada, não. Mas eu vou falar para vocês. No livro de Êxodo e no livro de Levítico, onde eram tratadas as leis, onde Moisés instituiu as leis que o próprio Deus ordenou para que seu povo vivesse em paz. E algumas dessas leis, dessas regras, mencionavam o seguinte: que algo quando era roubado, a pessoa que seria restituída, ela não receberia só aquilo que foi roubado. Ela receberia muitas vezes o dobro, aquilo mais um quinto. Existiam casos que a pessoa era restituída 5 vezes mais, de acordo com aquilo no qual ela perdeu. O nosso Deus é um Deus que nos restitui muito mais. Ele tem muito mais para nós do que nós podemos imaginar. Talvez você está aí agora clamando a Deus por uma restituição, por algo que Ele tem para fazer, que Ele tem que fazer. Mas o Senhor tem muito mais para fazer, então deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer, como a pastora falou aqui hoje comigo. Deixa Ele fazer do jeito dele. Deixa Ele fazer do jeito dele, porque Ele tem muito mais. Às vezes o que você acha que é bom, pode até ser bom, mas o Senhor tem algo a mais para você. O Senhor tem algo a mais para mim. Ele tem algo a mais para nós. E
eu queria contar para vocês rapidinho um testemunho que aconteceu na minha vida. É uma coisa simples, mas que nos edifica, né? Igual a irmã aqui domingo falou com a gente, rapidinho, né, irmã, do seu testemunho. Então eu vou deixar para vocês. É uma questão de uma restituição material, mas também emocional. Há mais ou menos uns 13 anos atrás, eu precisei pegar um empréstimo. E aí eu peguei esse empréstimo, como eu sou funcionária pública, esse empréstimo é descontado em folha. É aquele tipo de parcela que você não tem como não pagar, porque vem no seu contra-cheque. Todo mês vem lá. Aí eu fiz esse empréstimo, passou um tempo. O banco colocou meu nome no SPC, no Serasa, alegando que eu não tinha pagado uma parcela. Só que não tinha como não pagar. A parcela estava paga. E aí eu tive que correr atrás para provar que eu tinha pagado. Infelizmente isso acontece no nosso país, porque por lei é o banco, no meu caso, é o banco que tinha que provar que eu estava inadimplente. Mas a nossa justiça, que não é a justiça de Deus, a nossa justiça ainda é falha. E eu tive que correr atrás e provar que eu não estava devendo. Mas mesmo eu provando que não estava devendo, eles não tiraram o meu nome. E aí eu tive que entrar na justiça. Naquela época eu não sabia como funcionava, até hoje eu não sei muito. Aí eu procurei um advogado, como a minha causa era ganha, porque o meu direito estava sendo violado. Eu estava sendo lesado. A advogada pegou minha causa para que quando eu recebesse, eu pagasse a parte dela. Aí entrei com o processo e eles perderam a causa, claro, eu recebi. Na época foi mais ou menos uns R$3.000, que era o valor que eles pagavam. Aí ótimo, pensei, não, tudo resolvido, fui lá, paguei a advogada a parte dela, ótimo. Gente, passou um tempo, o banco colocou meu nome de novo, por outra parcela. De novo. Aquilo já me deixou atacada. E aí, fui eu de novo fazer o mesmo processo, provar que eu não devia nada. E nessa época, eu estava comprando um apartamento. Eu estava para financiar o meu apartamento pela Caixa. E eu lembro que um dia eu trabalhava aqui no Hospital Regional, me ligaram, o gerente da Caixa me ligou e falou assim: Monique, infelizmente você não vai conseguir o financiamento, porque nós olhamos aqui e tem uma restrição no seu nome. Quando eles falaram aquilo, irmãos, eu saí dali, nossa, do jeito que eu estava, peguei minha bolsa, o banco era lá em BH, peguei minha bolsa, fui chorando, fui orando, peguei um ônibus, fui lá em BH, fui lá na sede do Banco Central, para pegar um comprovante que eu não devia nada. Peguei esse comprovante, fui andando, era bem distante, o Banco Central da Caixa, não sei andar direito lá, mas eu sei que eu andei, até chegar naquela caixa, cheguei com o gerente chorando. O gerente, eu não esqueço, que tem o nome do meu pai, chama ela. Falei, pelo amor de Deus, eu não devo, está aqui a prova do Banco Central que eu não devo, eles não tiraram meu nome, mas eu não devo nada. Foi uma luta, mas aí graças a Deus, aí consegui fazer o financiamento, tudo certo. Só que o banco não tirou. E aquilo estava me causando muito problema. Eu estava ficando muito nervosa daquilo. E aí, na época que esse processo foi continuando. E aí eu engravidei de Isaías. Isaías estava marcado para nascer uma semana, bonitinho, cesárea, tudo bonitinho, certinho. Estou eu na minha casa, porque a minha gravidez era de risco. Estou eu na minha casa. Gente, o banco não parava de me ligar. Eles me ligavam todo dia falando que eu estava devendo, que eu estava devendo. Eu quietinha na minha casa de repouso. O banco me liga e começa a falar que a senhora está devendo, que a senhora tem que fazer aquilo. Eu fiquei tão nervosa que eu entrei em trabalho de parto e ele nasceu uma semana antes. Tão nervosa que eu fiquei com esse banco. Então, o que eles puderam fazer para atazanar minha vida, para tirar minha paz, eles fizeram. Só que nisso eu já tinha entrado com o processo. E dessa vez, como eu já sabia mais ou menos como funcionava, eu fui sozinha, eu não chamei advogado. Porque acaba que você tem que dar uma parte do valor para eles, né? Fui sozinha. Aí fui nos acordos, o banco não aceitava nada. É incrível, né? Eles sabem que estão errados, mas insistem. Aí chegou o dia, o Isaías já tinha nascido, chegou o dia da audiência com o juiz. Fui eu sozinha naquele juizado. Sozinha não.
Cheguei lá, o juiz virou para mim, que eles chamam primeiro a gente para depois chamar o banco. Chegou para mim e falou assim, aqui, a senhora tem advogado? Eu virei para ele e falei assim, eu tenho. O meu advogado é Jesus, porque só ele sabe tudo que esse banco já me fez. Tudo que já aconteceu comigo por conta desse banco. E hoje eu vim aqui com ele. Eu não trouxe advogado, porque quem está me representando é ele. Falei desse jeito, ele olhou assim para mim, aí anotou lá, me mandou sair. Aí eu saí, chamaram o advogado do banco, passou uns dias e ele deu a sentença. Aí deu a sentença, eu ganhei a causa, é claro, e colocou lá na época, o valor acho que era quase R$9.000. Só que o banco recorreu. Quando o banco recorre, gente, quando o banco recorre, você não tem um advogado, o próprio tribunal, né, eles colocam um advogado para você, né? Aí eu fui conversar com o advogado veio para mim, eu lembro até o nome dele, só não vou falar. Ele chegou para mim e falou assim, aqui, eu não sei como que o juiz deu esse valor não, porque na verdade o valor padrão que o juiz dá é uns R$3.000, igual a senhora recebeu da outra vez, porque é o que é casual, é sempre isso. Como o banco recorreu, eles vão voltar para esse valor. O banco recorreu justamente para que o juiz abaixasse o valor e você recebesse ali os R$3.000. Aí eu virei para ele e falei assim, aqui, eu vou receber exatamente aquilo que meu Deus achar que é justo eu receber. Se ele achar que é 3.000, eu vou receber 3.000. Se ele achar que é justo esse valor, eu vou receber esse valor. Porque quem está julgando a minha causa é Deus. Porque é só Ele que sabe o que eu passei. Aí ele ficou meio espantado, riu também, fui embora. Passou umas 2 semanas, um mês, não sei, ele me liga. Ah, dona Maria, nem sei se foi assim. Aqui, o banco perdeu de novo, tá? E agora, eu não sei como isso aconteceu, eu não esqueço, ele falando assim, eu não sei como isso aconteceu, mas além deles terem que pagar o valor que o juiz determinou, eles têm que te pagar juros e multa desde o dia da primeira sentença. Eu recebi os 8, 9 mil, mais juros, mais multa, mais tudo que eu tinha direito. Passou 2 semanas, eu já estava assim, explodindo de alegria, porque Deus tinha feito justiça na minha vida. Ele me liga de novo. Senhora Monique, tem mais um dinheirinho aqui para você receber? Porque ficou faltando uns juros, eu nem sei de quê, uns juros lá que eles não pagaram. Aí a senhora pode vir aqui que eu vou te dar autorização para tirar. Ainda foi uns 900 e poucos reais que eu recebi depois. E meu Deus fez justiça na minha vida. Agora me pergunta, eu queria ter passado por isso tudo? É claro que não. Eu só queria que o meu direito estivesse sendo cumprido. Mas eu precisei passar. Se eu tivesse deixado para lá, se eu tivesse ido pagado de novo, sabe? Porque tem situações que a gente acaba fazendo para ter um pouco de paz. Mas o meu direito estava sendo violado. Só Deus sabia tudo que eu passei. Porque uma coisa que me incomoda, gente, é estar devendo. Nosso Deus. Eu gosto das minhas coisas muito certinho. E isso me tirava a paz. E Deus tinha visto isso. Teve um dia que eu cheguei numa audiência, eu estava assim no meu quarto. Na hora que eu fui apagar a luz, Deus falou assim, pega a palavra. Eu voltei, abri a palavra. Na hora que eu abri a palavra, eu não lembro mais onde está, mas ele falava assim, eu sou a sua justiça. Sou eu quem vai julgar a sua causa. Quando ele falou isso, eu falei, eu tenho certeza, agora acabou. Agora acabou e vai dar certo. E assim ele fez, meus irmãos. Eu entrei naquela sala como um advogado que não perde nenhuma causa. E foi ele que advogou a minha causa do início ao fim. E o meu Deus deu a sentença em meu favor. Parece algo bobo, algo material, mas era algo que para mim era muito importante. Justiça. Nós, como seres humanos, nós clamamos por justiça. E o Senhor fez justiça na minha vida aquele dia. E Ele vai fazer na sua vida também. Hoje eu estou aqui e eu necessito da restituição de Deus. Hoje eu estou aqui e eu necessito da justiça de Deus novamente. Mas eu creio que assim como Ele fez lá, Ele vai fazer na minha vida. E se Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na vida de vocês também. Nós precisamos crer. Crer. É importante crer. Mas, gente, a fé sem ação, ela é morta. Eu criei que Deus ia fazer.
mas eu paguei um preço. Eu tive que correr atrás. A minha luta não foi pouca, não. Eu tive que ir para um lado, para o outro, e provar que eu estava certa. É chato, né? A gente ter que provar que está certo, poxa. Certo é certo, errado é errado. Mas eu tive que ir. A maioria das restituições, elas exigem luta. Nós não podemos ficar parados. Israel, para ter a sua terra restituída, teve que lutar. Porque Abraão, quando ele compra lá os carvalhais de manga, aquela terra ali de Canaã, ele comprou, por direito era dele. Deus prometeu, Deus deu. Mas com o tempo, quando o povo vai para o Egito, essas terras são tomadas. E quando Josué vem, eles têm que reconquistar essas terras que já eram deles por direito, que Deus já havia dado de maneira legal. Mas houve luta, houve guerra, houve sangue, derramamento de sangue, houve mortes. Foi necessário lutar. Se Israel não tivesse lutado, eles não teriam sido restituídos. Há certas restituições que vêm. Outras é necessário que a gente busque. A sua família está precisando de restituição? Busca! Ora, dobra o joelho, clama ao Senhor. O seu casamento está precisando de restituição? Busca! Mas mude também, gente. O que eu vejo muitas vezes reclamações: que meu marido não me ama mais como antes, que a minha esposa não me ama mais como antes. Mas se eu continuo tendo as mesmas atitudes de antes, como aquilo vai mudar? A mudança vem da gente primeiro. Somos nós que precisamos agir. Quer que seu marido tenha uma atitude diferente? Mude. Quer que o seu filho tenha uma atitude diferente com você? Mude. Quer que lá no serviço, quantas afrontas nós sofremos no serviço? Quer que as pessoas tenham uma atitude diferente com você? Comece a mudar. Os humilhados serão exaltados. Há certas situações que nós temos que nos fazer humildes, para que o Senhor nos exalte no meio dos outros. É necessária a humildade. É necessário clamar, dobrar o joelho, jejuar. Mas é necessário agir. Muitas coisas precisam das nossas atitudes. Se nós pararmos, nada vai andar. Nós precisamos entender isso. Depende de nós. Esforça, que eu te ajudo, está na palavra. Tem que haver esforço. O Senhor tem que olhar e tem que ver. Olha, está indo, é isso aí, filha minha. Vai, continua. Que quando você não aguentar mais, é lá que eu vou agir. Porque o Senhor espera até que nós venhamos dar todos os passos que nós somos capazes, para que Ele possa agir. O que você pode fazer, o que eu posso fazer, sou eu e você que vamos fazer. Aquilo que é impossível para nós, é isso que Ele faz. É isso que o Senhor vai fazer. Enquanto você puder andar, você vai andar. Na hora que você não conseguir mais, é aí que Ele te carrega. É aí. Então a gente tem que parar também de dar um pouco de coitado, de achar que não aguenta mais, que não consegue mais, porque é o Senhor quem sabe o quanto nós podemos ir. Nós temos que entender isso. E agora, vamos falar um pouquinho então de Mefibosete. Mefibosete, gente, era filho de Jonathan, neto de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Mefibosete estava largado, estava abandonado na cidade de Lodebar. Lodebar, no hebraico, significa esquecimento. Mefibosete estava esquecido. Ele era aleijado dos dois pés, porque na fuga da guerra, ele ficou aleijado e estava lá esquecido. Davi, o rei Davi, depois que ele entrou num período de paz no seu reino, depois que ele já tinha fugido de Saul, que Saul já tinha morrido, que Jonatas já tinha morrido, que ele começa a ter um pouco de descanso no seu reino, ele se lembra da promessa que ele fez a Jonatas. Jonatas e Davi eram muito ligados, eram muito amigos, tinham uma amizade sincera. E um dia, eles fizeram uma aliança. E nessa aliança, Jonatas fala com ele que ele deveria cuidar dos seus. E Davi se lembra dessa promessa. E ele fala assim:
Ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa honrar a minha palavra, para que eu possa restituir tudo aquilo que é necessário? E aí ele descobre que existia Mefibosete, filho de Jonas, lá em Lodebar, esquecido. Lembrando que naquele tempo, quem era aleijado era tratado à margem da sociedade. Era um ninguém. Assim era Mefibosete. E Davi manda chamar ele e fala para ele que a partir daquele momento, todas as terras de Saul seriam restituídas a ele. Ali naquele momento, estava havendo uma restituição na vida de Mefibosete. Só que o nosso Deus vai muito além. E Davi não restituiu só as terras de Saul, que era o que era necessário. Davi garante àquele homem honra, dignidade. Aquele homem passa a sentar todos os dias da sua vida na mesa do rei. Sabe o que é isso? Honra. Ele era aleijado. Ele não tinha vez na sociedade. E agora ele se assenta na mesa do rei. Por todos os dias da sua vida. Os seus descendentes, ele tinha um filho, os seus descendentes iam herdar tudo aquilo que ele era de direito e muito mais. Porque o nosso Deus restitui muito além daquilo que nós pensamos. Mefibosete estava esquecido. Talvez você pode achar que a sua causa foi esquecida por Deus. Talvez você pode achar que não tem jeito mais. Mefibosete achava. Ele não tinha ninguém mais por ele, não tinha mais a quem recorrer. Mas Davi se lembrou da promessa. E o Senhor se lembra de cada um de nós. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Isaías que ainda que a sua mãe te esqueça, eu jamais o esquecerei. É o Senhor falando. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor não se esquece das nossas causas. O Senhor não se esquece das injustiças que nós sofremos ao longo da vida. O Senhor não se esquece daquele dia que você foi humilhado, que você foi maltratado. O Senhor não se esquece. Está tudo guardado. Está tudo armazenado. E no momento certo, na hora certa, se você crer, Ele vai agir em seu favor. Lembrem, teve uma vez que eu falei, o Senhor gosta de pegar a causa daquele que está sendo injustiçado. Ele vai sempre para o lado mais fraco. Porque a palavra de Deus vai dizer que é nas nossas fraquezas que o poder dele é aperfeiçoado. E se você é o lado mais fraco, é com você que ele vai ficar. Se você tem sido o lado mais fraco em tudo, se você tem achado que em tudo você tem sido prejudicado, é por você que o Senhor luta. É por mim que o Senhor luta. Porque a palavra de Deus, Jesus disse assim que ele veio para os doentes. Nós somos os doentes que necessitamos ser curados nas nossas emoções, na nossa mente. Enquanto nós formos esses, é conosco que ele vai ficar. Enquanto nós estivermos sendo prejudicados, é a nossa causa que ele vai pegar. Creia nisso. É o Senhor quem age por nós. É Ele quem age na nossa vida. E se Deus, que é o justo juiz, der a sentença, acabou, meus irmãos. Acabou. Nós não podemos ter uma visão limitada aqui da terra, que às vezes a gente pensa assim, mas o juiz já determinou. E eu estou com uma causa, onde já está julgado, que o juiz já determinou. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus justo, e Ele é o justo juiz. E quando Ele falar assim, é em favor da minha serva, o juiz aqui na terra vai ter que alterar tudo, vai ter que mudar tudo e dar sentença em meu favor. Porque quando Deus manda, não há ser humano na terra que pode impedir. Pode ser o maior de todos, tem que se curvar diante do nosso Deus. Tem que ver quão grande é o Deus que nós servimos. E nós temos que crer nisso. Se Ele deu a sentença, acabou. Um conselho que eu dou, eu sempre gosto de fazer isso. Tira o sim de Deus. Insiste, igual criança quando quer um doce. Não fica lá com a mãe, me dá, até que a mãe, tá, estou te dando. Insista. Se você quer que Deus faça algo, insista
vai fazer. Ele vai movimentar o céu, Ele vai movimentar a terra, tudo em seu favor. Então clame, ore, até que o Senhor diga sim. Se a sua causa é justa diante dele, clame, arranque o sim de Deus. Arranque, sabe? Fala, Senhor, eu quero. Senhor, comprova, Senhor. Porque se Ele falar, vocês não vão acreditar. Porque Ele é um Deus que gosta de agir assim, né? Ele gosta de impressionar. É na hora que todo mundo pensa assim, acabou. Não tem mais jeito não. Sua casa já era. Sua família acabou. Seu casamento já era. É aí que Deus age. Porque é aí que você não pode mais fazer nada. É no momento que você não tem mais forças, que você já não consegue nada. É aí que Ele age. É aí que Ele age. E é aí que todos têm que olhar e ver quão grande é o nosso Deus. O Deus que nós servimos, gente, é um Deus maravilhoso. É um Deus que fez milagres desde lá do início e que continua fazendo hoje. E que vai fazer na minha vida, vai fazer na vida de vocês. Ele faz. Mas existe um milagre, uma restituição muito maior do que qualquer uma que nós venhamos buscar. Por mais que você busque algo que você perdeu, por mais que você busque pela cura, há uma restituição que já foi feita e que supera todas as outras. Algo que foi feito antes de eu e você nascer. Acho que está tudo. Algo que foi feito muito antes de nós nascermos. Que já foi determinado lá no céu. Na eternidade. Nada pode superar. Eu estou falando da restituição da cruz. O preço maior foi pago na cruz. Jesus é a nossa restituição. Ele nos restituiu o direito à eternidade. Ele nos restituiu o relacionamento com Deus. No Éden, Deus vinha falar com Adão todas as tardes. Havia um relacionamento, havia comunicação. O Senhor nos criou para ser eterno, para passarmos a eternidade com Ele, do lado dele. Mas com o pecado, esse direito foi violado. Esse direito foi tirado. Nós mesmos, enquanto homens, enquanto seres humanos. Porque não adianta nós dizermos, a culpa é do Adão, a culpa é da Eva. Eu e você íamos fazer diferente? Então, enquanto seres humanos, nós carregamos esse peso. Carregávamos esse peso do pecado, do rompimento do relacionamento com Deus. Mas a cruz restituiu tudo isso. Quando Jesus é levado à cruz injustamente, se eu e você sofremos injustiça aqui na terra, quanto mais Jesus, que nunca teve sobre si o pecado, mas carregou o meu e o seu. Então, se você acha que está sendo injustiçado, você é cristão. Cristo. Você segue o exemplo de Cristo. O maior dano foi Ele que sofreu. E foi na cruz. Foi lá que Ele pagou cada centavo da nossa dívida. Cada centavo da dívida que nos afastava de Deus, que nos impedia de viver eternamente com Ele, já foi pago. Você já foi restituído. Eu já fui restituído. O meu direito já está onde deveria estar. Não há nada que supere isso. Nada. A morte é a consequência do pecado. Quando vem o pecado no Éden, é chegado para nós a morte. Mas Jesus naquela cruz, Ele nos dá direito de novo à a vida eterna ao lado dele. O relacionamento está de volta ao lado do Pai. O véu se rasga. Aquilo que nos impedia de estar próximos de Deus foi rasgado, foi quebrado, foi destruído. Hoje eu e você temos acesso ao Pai. Hoje
seja maior do que a restituição na cruz. E se ainda que você não veja nessa terra, enquanto você estiver aqui, que você não veja ainda a sua restituição, aquilo que você tem pedido, que tem clamado, não desanime. Se você não viu isso até hoje, não desanime. A maior restituição você já tem. Todo aquele que o aceita, todo aquele que reconhece o sacrifício na cruz, todo aquele que o reconhece como Senhor e Salvador, já tem esse direito. Já tem. Eu e você já fomos restituídos. E só por isso, meus irmãos, nós já temos que agradecer e glorificar o nome dele. Porque nós não precisamos de mais nada. Isso aqui é muito breve, é muito pouco diante da eternidade que nós teremos ao lado dele. Reinar com Cristo. É isso que nós ganhamos. Não há prêmio maior, não há nada que supere. Foi lá na cruz, já foi conquistado. Foi consumado. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo, está pago. Você tem direito. Você tem direito, meu irmão. Você tem direito. Eu tenho direito diante dele. Agora, se o Pai, que foi capaz de entregar seu único filho, por amor a mim e a você, só para ter de volta esse relacionamento que existia lá, se ele foi capaz de fazer isso, há algo difícil demais para ele? Nada é difícil para ele. Nada é impossível para ele. Aquilo que nós viemos clamar, que nós viemos pedir, nada é impossível para ele. Se ele deu o próprio filho, eu tenho certeza que ele vai fazer justiça na minha e na sua vida. E que se nós crermos, que se nós tivermos fé e clamarmos até que ele diga sim, ele vai cumprir. Então essa noite, meus irmãos, eu convido a vocês a abrir um clamor diante de Deus. Nós vamos ungir esses objetos que são a representação daquilo que nós temos clamado, daquilo que nós estamos clamando por restituição. Isso aqui é um símbolo daquilo que nós viemos buscar. Está sendo apresentado diante do altar. A sua causa está sendo representada diante de Deus. É diante dele que ela está sendo colocada. E assim como diz no livro de Mateus, quando Jesus diz que onde estiverem dois ou mais, ali ele estará. Hoje nós somos multidão diante de Deus. E em nome de Jesus a nossa oração vai ser ouvida. A nossa oração vai chegar diante de Deus. E eu creio que ele vai dar a sentença em nosso favor essa noite. Aquilo que cada um de nós viemos buscar, eu creio que o Senhor vai dizer, está feito, seja feito, cumpra-se. Que o Senhor dê um cumpra-se na sua vida e na minha vida. Que o Senhor coloque os anjos trabalhando em nosso favor. E que nós venhamos sair daqui com a certeza do sim de Deus. Então fique de pé, meus irmãos. Nós vamos ungir, nós vamos orar, vamos clamar a esse Deus. Mas clame com fé. Se não tem fé suficiente, peça a Ele que restitua. Mas abra sua boca. Clame, peça a Ele, porque eu creio que assim como Ele vai fazer na minha vida, e eu vou testemunhar aquilo que Ele vai fazer. Eu quero ver cada um de vocês aqui, testemunhando aquilo que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Então vamos orar, gente, como soldados, guerreiros do Senhor, que vamos vencer. Senhor, meu Deus, meu Pai, grande é o Shaddai, oh Deus, justo juiz, que julga as nossas causas. Pai, se a nossa causa é justa diante de Ti, Senhor, nos conceda Teu favor. Se a nossa causa é justa, Senhor, dê a sentença em nosso favor, meu Pai. Aquele que veio aqui buscar a cura, que ele encontre a cura, que ele saia daqui curado em nome de Jesus. Pai, aquele que veio buscar o milagre, o Senhor é o próprio milagre. Faz maravilhas, Senhor, na vida
continue a nossa fé, meu Pai. Que nós possamos caminhar lado a lado contigo, Senhor. E que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós apresentamos agora esses objetos, Senhor, diante de ti. Está no teu altar. Toma conhecimento, Pai, de cada causa que está aqui, Senhor. De cada pedido, Senhor. Oh, meu Pai, toma conhecimento de tudo aquilo que eu e meus irmãos iremos apresentar diante de ti. Pai, cura, libertação, salvação, restituição de direitos. Toma conhecimento, meu Pai, agora. Vai, Senhor, analisando, Pai. Vai, Senhor, vai analisando tudo aí, meu Deus. E dá a sentença em nosso favor. Coloca o mundo espiritual trabalhando em favor dos teus servos, Pai. Que todos que estão presentes aqui agora possam ver quão grande é o nosso Deus. E que todos, Senhor, possam ver que o Senhor age na nossa vida. Que o Senhor é o nosso milagre. Oh, meu Pai, as pessoas não vão entender. Eles não vão entender, mas não tem que se curvar diante de ti, porque vão reconhecer quem é o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu apresento, Senhor, esses objetos. Apresento a vida de cada irmão que está aqui essa noite. Apresento a minha vida diante do Senhor, porque nós cremos que essa noite, Pai, essa noite, o mundo espiritual se moveu em nosso favor. Essa noite, Pai, houve um terremoto aí no céu. E a tua voz, Senhor, será ouvida. Essa noite, em nome de Jesus, o cumpra-se do Senhor vai acontecer. E as nossas vidas serão restituídas em nome de Jesus. Se você crê, grite, aplaude, exalte o nome do nosso Deus. Aleluia! Oh, Jesus! Vamos recuperar o fôlego, eu chamo a presença do pastor Edmilson aqui na frente. Amém? Gente, não se esqueça, continue. Continue até que o Senhor diga sim. E depois que ele falar sim, continue até acontecer. Amém?